Então vamos lá. Boa tarde, pessoal. Vamos continuar aqui nossos estudos, né? E eu queria só mostrar aqui algumas coisas que a gente está fazendo, né? Primeiro, a gente estava focado aqui nas outras atividades, né? Como eu tinha conversado com vocês, sobre as boas práticas, né? Todo o passo a passo, né? Parte de geometria, malha, física, setup, né? Então a gente vem passando, é um conhecimento mais informativo, né, para você ter uma ideia de como é os passos de uma simulação para a CFD. Mas é importante também a gente conhecer a física, obviamente, né, senão você não vai ver um resultado e não vai entender nada. E também discutir um pouco aqui questões do modelo matemático. O modelo matemático, qualquer livro de mecânica dos fluidos, né, você vai lá na parte diferencial, você vê lá a demonstração das equações de Navier-Stokes, né? Isso a gente vê lá em mecânica dos fluidos. Mas aqui eu vou dar uma passada para a gente sempre ter esse contato aí com as equações, tá? Então, quando a gente está estudando volumes finitos, né? O que é que acontece? A gente sempre, como em Transcal, mecânica dos fluidos, a gente pega um volume de controle, né? Um cubinho, né? E a gente começa a trabalhar os fluxos, né? Os fluxos de massa, de energia, de momento, que são basicamente as equações de qualquer simulação, né? CFD, né? O carro-chefe, né? Obviamente tem momentos que você não habilita a equação de energia, que você não tem transferência de calor. E aí, por padrão, né? Isso aí o pessoal quando estava formulando, lá nos anos 70, 80, de estipular um volume de controle, tá? Onde no centro eu vou ter a minha variável de interesse, né? Que a gente aqui vai estar falando de forma genérica, falando φ, né? Isso aí a gente usa muito na literatura. E o φ pode ser qualquer propriedade que você está estudando, temperatura, pressão, velocidade, concentração, tá? E aí o que acontece? A gente quer saber quem é o φ dentro desse volume de controle. E aí, por padrão, né, o pessoal usa, né, essa nomenclatura aqui das faces, né? Então, tem uma face aqui superior, tá? Que eles chamam de top. Tem a face aqui inferior, né? Chama de bottom, tá? Olhando aqui, nesse sentido aqui de frente, você tem a sul, norte, né? Que é a face aqui posterior. E depois eu tenho a leste e oeste, tá? E aí o que acontece? Porque a gente vai estudar os fluxos. Se você estiver fazendo teu estudo unidimensional, né, então você vai ter o domínio, né, então você vai ter aqui o fluxo na face, né, que é essa fronteira, e internamente ao volume eu vou ter a propriedade que eu quero calcular. Então é isso que a gente vai fazer aqui no método volumes finitos, né? Determinar a propriedade dentro do volume baseado no balanço de energia, balanço de massa, balanço de concentração, tá? Então vamos lá. E aí o que acontece? Né? A gente tem a equação da conservação da massa, tá? E basicamente essas equações de conservação, né, de uma forma bem simplória, né? É assim, o que entra menos o que sai tem que ser igual a zero, se não for é porque tem alguma coisa acumulando internamente, né? Então você está armazenando, tá? Um exemplo clássico, né? Você tem um recipiente, né? Uma caixa d'água onde você tem uma entrada de água, né? Se você com a vazão aqui Q, então se você tem uma vazão aqui chegando nesse recipiente, se você não tiver uma saída, né? Uma saída aqui, você sabe que o desequilíbrio aqui entre o que está entrando e o que está saindo vai ou esvaziar ou transbordar aqui o recipiente. Se eu chegar aqui em regime permanente, o que é que acontece? A minha variação aqui vai continuar zero, né? Porque aqui meu recipiente já está cheio, então o que está entrando é igual ao que está saindo. E aí eu mantenho aqui o meu nível, né, constante, tá? E aí quando a gente olha para esse tanque, que é uma coisa bem simples, né? Porque no primeiro momento ele está vazio, eu começo a encher
meu reservatório, né, meu tanque, minha cisterna, seja lá o que for. E aí no tempo ele vai fazendo esse preenchimento aqui com fluido, né? Então esse termo aqui, né, é o termo transiente, tá? Onde eu estou tendo a variação, né, do fluido, né, ao longo do tempo, né? Então eu vou batendo várias fotos aqui no tempo e eu percebo que meu recipiente ele está aumentando aqui o nível, né? Então ele está preenchendo, ou seja, existe um desequilíbrio entre o que está entrando e o que está saindo. Vai chegar um momento que as entradas e as saídas vão ter que ser iguais, senão eu vou transbordar aqui o meu fluido. Depois eu tenho aqui um outro componente aqui da equação, tá? Que é a variação, né, do fluido, né? Isso quando ele já está em regime permanente, tá? Então a gente aplica aqui, né? Tem várias formas de a gente aplicar aqui as equações para chegar nesse resultado aqui, tá? Então você pode usar série de Taylor, né, para você fazer a montagem da equação. E aqui eu tenho a equação de forma compacta, né? Onde eu tenho aqui o divergente multiplicando a massa específica vezes o vetor velocidade, tá? A massa específica aqui ela está dentro da derivada porque aqui eu não estou especificando se a massa específica ela é constante, né? Ou seja, o fluido é incompressível, tá? Então, inicialmente você tem a massa específica dentro da derivada, porque se você tiver o efeito de compressibilidade, né, ela tem que ficar dentro da equação diferencial. Depois eu tenho a outra lei de conservação, que é a quantidade de movimento, né, a quantidade de momento, que basicamente é a equação, a segunda lei de Newton, né, aplicada para um fluido. Né? Então é massa vezes aceleração. Né? Então aqui eu tenho a derivada material, que quando eu expando isso aqui, eu vou ter esse termo aqui, porque quando você tem um sólido, né, o sólido ele vai ter só a aceleração local, né? Quando eu tenho um fluido, ele tem também esse efeito aqui, advectivo, né, que a gente chama, que aí o pessoal traduz como advecção, tá? Mas em inglês é convection também, né? Então, às vezes, para não confundir convecção, aí a gente chama esse termo aqui de termo advectivo, tá? E aí, claro, o somatório das forças aplicadas ao fluido, né, vai ser igual a massa vezes a aceleração. Que esses termos aqui da equação, por exemplo, aqui representa as forças gravitacionais, né, forças de empuxo aplicada ao fluido, né? Então a gente, quando estava fazendo o exercício da aula passada, né, com a cavidade quadrada, a gente estava aplicando, né, ligando esse termo aqui para poder criar a convecção natural, né? Então as forças de empuxo pela variação de temperatura estava variando a massa específica, então a gente tinha essa variação, né? O gradiente de pressão, né, que está sendo aplicado no fluido, e aqui o termo viscoso, né, a dissipação viscosa, que é esse termo aqui, tá? Então você pode acrescentar mais outras forças, né, forças de corpo, força de campo, né? Então as forças de superfície, né, elas são proporcionais à área, tá? Então a gente tem pressão, viscosidade, né, força viscosa, mas eu também tenho forças de corpo, né? A força de corpo você não precisa ter o contato, né, com o corpo, né? Por isso que a gente chama que a gravidade, né, ela está agindo sobre a gente, mas a gente não está tendo, precisa ter contato para que ela haja sobre a gente, né? Força centrífuga e a força de Coriolis, né? Então são esses termos aqui que a gente habilita, né? Quando é que eu vou usar isso, né? Habilitando a gravidade na força de corpo gravitacional, você está habilitando, por exemplo, para fazer um estudo de convecção natural, como a gente fez na aula passada. Se eu estiver trabalhando com turbomáquinas, né, então você ativa aqui força centrífuga e força de Coriolis, que é importante, né? Porque você vai ter o rotor da bomba, por exemplo, e essas forças são importantes no desempenho do equipamento. E a outra equação básica, né, que é a equação da conservação de energia, tá? Então eu tenho a variação da temperatura no tempo, eu tenho o termo de advecção também, e tenho aqui um termo difusivo, né, a difusão de calor, que é esse termo aqui.
E aqui eu tenho um termo fonte, né? O termo fonte a gente define ele como o próprio nome está falando, né? Você pode colocar ele como um aquecimento, mas também pode ser como uma condição de contorno que não entra, né? Como um padrão desses termos aqui que a gente está usando na equação. E aí o que acontece, né? Eu tenho, né, um padrão para essas equações, tá? Então, todas as três eu tenho um termo transiente, tenho um termo advectivo, um termo de difusão e um termo fonte, tá? E aí o que acontece? A gente costuma, né, criar uma equação única, né, que isso aí facilita para quem está implementando o método, né? Porque aí não importa se você está calculando a massa, o momento ou a transferência de calor, né? Desde que você vai estar variando aqui os coeficientes e a variável φ, né? Que hora vai ser temperatura, vai ser velocidade, tá? E aí o que acontece? Com esse padrão eu consigo, né, fazer uma tabelinha dessa aqui, e aí o que vai mudar na equação vai ser exatamente os coeficientes de φ, gama e o termo fonte, tá? Então, o que muda de uma equação para outra é exatamente a variável, né, e os coeficientes, né, dos parâmetros da equação. Ok? Vamos fazer aqui um exemplo. Depois a gente vai estar discutindo aqui o método, né, como é que eu vou discretizar essa equação, né, que acho que é a grande questão aqui de volumes finitos, tá? E a gente vai pegar alguns detalhes dessa discretização. Por quê? Porque quando a gente está no solver, né, a gente faz algumas configurações e essas configurações elas afetam, né, o meu resultado. E aí é uma questão numérica, né? Então tem hora que você vai ter que separar o que é a física, um problema de física e um problema numérico, né? Então quando a gente está discretizando essas equações, existem algumas técnicas, né, para que você possa, digamos assim, não violar essas leis de conservação na hora que você está fazendo o cálculo, tá? Então isso é bem importante a gente ter ciência disso, tá? Então vamos fazer aqui um tutorial, depois a gente volta aí para um método de discretização. Deixa eu só mudar aqui e abrir aqui a atividade, tá? A cavidade quadrada, né? Essa cavidade quadrada ela é diferente agora porque ela tem uma tampa móvel, tá? E isso é uma coisa que é bem, para mim, é intrigante, né? Porque uma tampa móvel, né? E é um problema, né, que o pessoal usa, né, também para testar solver, tá? Porque tem uma solução já conhecida. Então, o que é que acontece? O probleminha é o seguinte: você tem uma cavidade quadrada, L por L, tá? E você tem aqui uma tampa móvel com a velocidade U, tá? Aí, o que acontece? Essa parede móvel aqui, ela faz esses vórtices, tá? Que vai criando essas instabilidades, né, de Kelvin-Helmholtz, né? E você tem aqui o escoamento passando aqui pela parede aqui, e aí de repente esse escoamento, né, passa aqui por dentro dessa cavidade. Então eu crio essas recirculações e eu tenho uma perda de carga muito grande, um arrasto muito grande por conta da cavidade. Obviamente, depois que aquela quantidade de fluido volta, né, passa pelas instabilidades, ele continua, né, o caminho dele, tá? E aí o que acontece é o seguinte, é que quando, assim, as primeiras vezes que eu fiz esse aqui, por exemplo, é o primeiro tutorial do OpenFOA, né, do material oficial, e eu ficava me perguntando, pô, isso aqui é muito teórico, né? Aí depois eu comecei a dar uma olhada, achei umas coisas assim interessantes, né? Que você pode tratar como uma cavidade, né, e ter uma aplicação prática, né? Então aqui eu tenho um estudo de túnel de vento, né, de uma caminhonete bem antiga, né, mas isso ainda hoje você precisa fazer, né, para essas caminhonetes mais novas, né? E a caminhonete, a caçamba é uma cavidade, né? Então você vem aqui com escoamento, né? E de repente você encontra uma cavidade e o escoamento depois passa, né? O trem de pouso, né? Você tem que
a fuselagem tem que se abrir, né, para poder sair aqui o trem de pouso, e aí nesse momento você também tem uma cavidade, né? Você tem aqui um caça, né, tem que abrir o compartimento para soltar as bombas, né? Então nesse momento você tem escoamento passando aqui na parede e de repente ele encontra uma cavidade quadrada, né? Então aqui tem várias aplicações aqui onde você tem um meio, né, que tem uma cavidade quadrada e que tem essa recirculação. E aí aqui eu tenho também, né, no carro, né, vocês com a BMW aí de vocês, teto solar, né? Vocês abrem, vocês percebem que há uma recirculação aqui intensa, né? Mas o fluido está passando aqui por cima. E aí, quando você vai projetar algo desse tipo, né? Você tem que lembrar desse probleminha aqui clássico, né? Porque dependendo da relação entre a altura e a largura aqui da minha cavidade, você vai ter variações de recirculação. E aí eu peguei uma dissertação de mestrado da Unesp, né? Onde o aluno pegou, fez um aparato experimental, tá? E, e aqui está a cavidade, né? Ele criou aqui um experimento bem interessante, né? Então aqui eu tenho um fluxo, né, com água, e aqui eu tenho a cavidade, e aqui ele vai tirando, né, alterando o tamanho da cavidade. Então eu tenho uma altura H e a largura B, tá? E aí ele fez todo injeção de corante, né, para ele ver a visualização do escoamento. Então tem um negócio muito legal. E aí ele começa, né, a trabalhar com o reino de 1000, né, e ele vai mostrando a recirculação, né? E aí vai aumentando o número de reinos até você ver todo o corante, né, tá todo misturado lá com o fluido, né? Tá bem turbulento. Depois ele fez com com essa visualização também aqui com partícula fluorescente, né? Então ele vai fazendo aqui para vários números de reinos, né? Então é bem interessante aqui a visualização, tá? E aqui ele está colocando uma relação aqui para essa cavidade, né? O B e o H são iguais, tá? O que a gente vai resolver aqui vai ser um 2D, né? Então eu vou estar aqui com conservação da massa, né, bidimensional, e na via Stokes, né, para bidimensional. Tá? Então o que é que eu vou ter? Nas paredes eu vou ter velocidade zero e na superfície superior, né, nessa face aqui, eu vou ter a velocidade de 1 metro por segundo, né, no meu problema, tá? Então é basicamente isso. E aí a gente vai comparar um pouco os nossos resultados, né, com esses resultados aqui experimentais, tá? Então vamos lá, eu vou fazer uma cavidade de 100 por 100, tá? Então deixa eu abrir aqui o ferramenta, acabei esquecendo aqui de abrir. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou abrir aqui. Mostrar a vocês como fazer isso, tá? Aqui também a gente vocês percebem que a gente vai precisar fazer um refinamento próximo às paredes também, tá? Então sempre fica com isso na cabeça, né? Próximo às paredes a gente precisa fazer os refinamentos, tá? Então vamos lá. Aqui o passo a passo é sempre o mesmo, né? A gente já vai se acostumando tanto a fazer isso, né? Então eu vou colocar aqui o nome cavidade, tá? Eu vou começar aqui a fazer a geometria. A geometria é bem simples. Pronto, então faz aqui o desenho, né? Então começar aqui na face XY, né? No plano XY. Eu vou fazer um retângulo definindo ele a partir do centro, né? Então eu habilito aqui. E vou colocar aqui as dimensões, 100 por 100, certo?
Pronto, simplesmente eu clico no pool, lembrando, né? Se for usar o Fluent, eu simplesmente deixo a superfície, né? Se eu for usar o CFX, eu faço a extrusão. Por que você importa isso aqui para o... Se você importe para o CFX, ele vai criar o sólido 3D, tá? Só um momento aqui. Ok, então como a gente vai começar aqui pelo CFX, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar, né? Deixar ele aqui, deixar ele assim. Depois a gente volta. Eu vou fechar aqui, que eu vou chamar a cavidade 2D. Então eu vou chamar aqui de cavidade 2D, tá? Dá um rename aqui, 2D. Eu vou dar um duplicate aqui. Eu vou chamar cavidade CFX. Só para a gente diferenciar isso aí, tá? Então, vamos lá. Só para CFX. Pronto. Então eu vou pegar esse carinha aqui. Vamos fazer isso aqui. Vou botar aqui. Pronto. Então aqui eu vou continuar aqui, né? Vou pegar aqui e fazer uma pequena extrusão. A extrusão não importa aqui, porque vai ser 2D, né? Então na espessura eu só vou ter um elemento, né? De malha. Vou colocar aqui 10 milímetros, né? Tanto faz. E vou colocar aqui as condições de contorno. Então, como é para o CFX, né? Aí sempre tem aquele padrãozinho, né? Que essa face e a outra vai ser a simetria que a gente chama de simetria 2D, tá? Deixa eu só... Meu mouse está com um problema no scroll aqui. Então aqui fica farrapando. Então, vamos lá, selecionar as duas faces, né? E aqui eu vou chamar de simetria, né? Sempre aquela mesma dica, né? Colocar em inglês, só para que ele já entende, né? Qual o tipo de condição de contorno. Então o que acontece? Essa face, deixa eu só selecionar todas aqui, ele não vai pegar. Deixa eu tentar girar isso aqui. Tá difícil aqui meu mouse. Putz. Bora, meu jovem. Queria colocar essas faces aqui e essa aqui como... pegar aqui. Vou pegar aqui um selection, né? Tô pegando as faces com a mesma área, só que eu vou segurar Ctrl aqui, ó, vou desabilitar essa. Tá? Então eu peguei essas três faces aqui, que elas vão ser simplesmente uma wall, né? Wall fixa, né? Ela não tem movimento. Eu vou chamar simplesmente de wall, tá? E por fim, vou chamar essa aqui de wall, tá? Vou dar um nome aqui, tampa, só para diferenciar das outras, tá? Você quer tampa móvel, tá? Vou chamar só de tampa. Ok? Então eu vou ter aqui que eu vou colocar uma velocidade nela, tá? Então, basicamente é isso aqui, tá? Se você quiser também, você pode selecionar tudo e criar um name selection de volume, né? Para o domínio, né? Então, chamar de cavidade, tá? Isso é importante porque dá nome, porque o solver ele fica dando o nome que ele achar, que ele coloca lá por padrão, né? E às vezes você não consegue identificar.
Então tem essa dificuldade aí. Então vamos lá, vamos criar aqui. Vamos arrastar aqui a malha, tá? A malha aqui eu já vou fazer uma malha daquele mesmo esquema, refinando nas paredes, tá? Então vou abrir aqui. Pronto. Então aqui sempre lembrar, né, de fazer o setup global, que a gente chama, né? Então a física vai ser CFD, selecionar aqui o CFX e a ordem do elemento quadrático, tá? Ele está me sugerindo aqui um tamanho de 7, né? Então eu vou criar aqui a malha, só para mostrar a vocês, né? Então aqui essa malha, ela já me atenderia, né, do ponto de vista 2D, porque eu só tenho elementos na direção X e Y, e Z só tem um único elemento, então eu não vou ter variação na espessura, tá? Mas como a gente quer fazer uma malha com controle de tamanho, né, do jeito que a gente quer, né, fazer o refinamento, então o que, é que a gente vai fazer? Eu vou fazer aquela mesma estratégia, né? Então eu vou criar um face mesh. Para que o face mesh, né? Para ele mapear aqui, ó, e deixar todos os elementos no esquadro, como a gente chama, né? Então eu vou pegar esse cara aqui, essa face, e aí sempre lembrando, né? Nessa face você vai criar o face mesh, né? E depois você vai dividir aqui as arestas, né? Do jeito que você quiser. Então criei aqui o face mesh, agora eu vou com o comandinho de size, né? Eu vou selecionar aqui as arestas, tá? Deixa eu pegar o filtro aqui de aresta. Tá? Eu posso, por exemplo, pegar duas arestas de uma vez, né? Eu posso fazer 4 arestas de uma vez, depende do que eu vou querer fazer, né? Então eu posso tentar até com uma única vez, né? Vamos ver aqui se vai dar certo, né? Então eu vou aplicar, ela tá com tamanho padrão aqui, né? Então ele pegou aquele mesmo valor de 7, alguma coisa, e eu não vou querer por elemento, né? Eu quero colocar por número de divisão. Então eu posso vir aqui e colocar, sei lá, tem 100, né? Vou colocar 50 divisões. Tá? Vou colocar aqui hard, já para garantir que ele não dê problema. E posso usar o bias, né? Então o bias aqui eu vou selecionar essa terceira opção, ou seja, ele faz o refinamento nas extremidades, tá? E seleciono um bias de 10 e confiro aqui o resultado. Você vê que ele refinou próximo, porque no centro eu não vou querer um refinamento muito grande, tá? E o último edge size vai ser exatamente aqui para evitar que ele crie elementos na espessura, né? Então vou colocar aqui número de divisões 1 e vou colocar hard para garantir que ele faça o que eu quero sem criar elementos, né? Então basicamente é isso. Então observe a diferença da malha, né? Então aqui eu tenho um único elemento na espessura, né? Um Z, porém eu fiz o refinamento aqui próximo à parede, tá? Poderia alterar aqui. Um outro detalhe que você tem que ter cuidado quando você faz o refinamento próximo à parede é o seguinte, aqui você vem aqui, né? Tem 18 mil elementos. Vamos aqui na qualidade da malha, você vai aqui na métrica, né? Então se você colocar aqui o skewness, então o skewness é zero porque o elemento, né, ele tem um ângulo de 90 graus, porém tem a distorção do elemento, né? A razão de aspecto. Então a razão de aspecto pode não ser muito bom. Por isso que eu sempre olho esses dois parâmetros aqui, ó. Tá? Então veja que o aspect rate tá tranquilo porque ele tá baixo, tá? Então não tá distorcendo, porque você não pode ter elementos muito. Aí para evitar isso, você poderia fazer o quê? Você poderia vir aqui no edge size, por exemplo, e colocar 100, né? Número de divisões.
e gerar a malha novamente. Né? Vai ficar uma malha bem refinada. E aí, se você olhar aqui agora, ó, eu vou ter aqui ó, uma malha mais refinada. Só que o aspect rate diminuiu, né? Porque ficou mais achatadozinho aqui. Né? Então, ficou bem próximo aqui. Né? Enfim, então quantos elementos agora eu tenho? Tenho 71 mil, né? Tenho 10 mil elementos. Tá? Verificar aqui na espessura. Bem, acho que tá tranquilo. Se você quisesse melhorar, né? Você dividia cada vez mais, porque aí esse elementozinho aqui ele vai diminuindo o tamanho, né? O Skillers não precisa, porque eu sei que é uma malha hexa, né? Aqui é uma malha hexa, então... Olha, só interrompendo um pouquinho, eu estou achando estranho o seguinte, que ela está reduzindo, quer dizer, sendo progressiva nas linhas verticais, mas na horizontal ela não está fazendo a mesma coisa. Olha o meu olho. Não, ele tá fazendo. Está fazendo, né? Tá, ó, se você observar aqui, você vê que tá aqui, onde tá escuro aqui, ela tá refinando exatamente onde eu quero, na borda. Ah, então foi no zoom que eu estava vendo ele muito grande. Deixa eu aumentar aqui só pra... Mas ele tá fazendo, tá vendo? Tá bem Ah, refinado aqui, tá. ó. Tá. Né? Eu Porque estava aqui, ó, olhando se você no pegar zoom. o Face Mesh, né, ele tá exatamente, né? Deixa eu pegar ele aqui. Ele tá fazendo o quê? Ele tá próximo, né? Aqui ele tá refinando. E aí, quando eu faço isso para as quatro, ela termina refinando próximo à parede. Entendeu? Professor, deixa eu fazer outra pergunta também. Boa tarde a todos. Opa, É o boa tarde. seguinte, na aula passada, você primeiro fez um teste e mostrou como é que estava feito a transferência de calor e aí refinou a malha nas laterais. Nessa agora, direto, já foi refinar. Existe alguma situação que eu tenho que fazer um teste antes ou eu de cabeça vou fazendo da forma que eu quero? Porque Não, você senão... pode fazer, tá? Aqui é só foi uma questão didática aqui minha, de tipo assim, tipo aqui, né? Se você não conhece nada disso aqui, e você vai lá e faz só o setup global, né? Ele vai criar uma malha, né? Uma malha hexa, só que baseado no tamanho, né? Então, logo no início você vê que estava aquele quadriculado aqui, né? A malha hexa, só que estava muito grosseira, né? E não tinha refinamento próximo à parede, tá? Então, assim, eu não precisava fazer aquilo. Eu vou logo, quando eu sei o que eu quero, já venho logo e já faço o refinamento, tá? Então, isso aqui é só uma forma de mostrar a vocês como fazer um refinamento do jeito que você Mas, quer, tá? mas justamente, então no caso, se eu for fazer o meu exemplo, sem ser esse exemplo, eu não tenho uma direção aonde eu vou refinar. Eu posso fazer a normal e aí eu ver os pontos as minhas áreas e refinar onde eu vou querer, porque senão Sim, não tem como saber antes, né? não. O que acontece é o seguinte, né? Qual é a regra básica, né? Então, foi bom tu perguntar, Carlos. Por exemplo, imagina que eu tenho aqui transferência de calor, tá? Essa placa aqui. Então, o que acontece, né? Uma boa prática é que na espessura, né? Isso vocês vão ver quando a gente vai fazer CHT, você vai ter a espessura do equipamento, né? Você vai ter fluido, parede do equipamento, fluido, né? Por exemplo. E na parede é importante você ter pelo menos 3 elementos, tá? Na espessura, para que ele possa fazer a conta, tá? Então, se você, porque às vezes ele tem a tendência de deixar um único elemento feito tá aqui, ó, na parede, tá? Então, é uma regrinha, né? Então, acima de 3 elementos, para você garantir que ele está fazendo a continha correta. Parede, né? A parede aqui eu estou fazendo, né? Tipo assim, eu estou refinando aqui a parede, porque eu estou falando para vocês, né, que intuitivamente a gente sabe que na parede é onde as coisas acontecem, né? Você vai ter a camada limite ali, que é uma camada bem espessa, né? E é onde você vai ter o quê? Vai ter os grandes gradientes. Então, se você não refina muito próximo à parede, você não consegue capturar essa informação. Então, você vai calcular errado arrasto, perda de carga, tudo que estiver relacionado com o atrito que está ali na próxima parede, você vai perder essa informação, tá? Então, por isso que a gente refina. Só que quando a gente estiver falando de turbulência, a gente tem um adimensional chamado I+, né, ou Y+, que ele vai indicar para a gente se o meu refinamento na parede está adequado,
tá? Então aí eu vou saber assim, eu criei, e inclusive eu tenho uma planilha, né, que a gente faz essa continha, entendeu? A gente faz a conta, calcula o número de Reynolds, diz o que é, se é placa plana, se é o escoamento no duto, dá as velocidades do fluido e a planilhazinha vai calcular para a gente o tamanho do elemento, tá? E aí a gente usa esse comandinho aqui de inflation, tá? Que é exatamente, ele vai criar uma camada de prisma para você, para poder você capturar, né? O próprio desenho aqui é bem intuitivo, né? Você tem uma camada de prisma para você capturar a informação da camada limite, né? E aí o que acontece? Cada modelo de turbulência ele tem um padrão aí de refinamento, além de que cada indústria, né, seja aeronáutica, automotiva, ele também tem um padrão de camadas, né? Então, por exemplo, tanto o CFX, Fluent, né, e o Star CCM, eles têm um padrão lá no solver, setup dele lá, ele coloca 5 camadas de prisma, ou seja, como se eu tivesse apenas aqui na próxima parede 5 elementos de prisma, e depois ele começa a taxa de crescimento, né? Então, mas, por exemplo, se você for simular um avião, esse tipo de coisa, o pessoal coloca 30 elementos na camada de prisma, tá? Com a espessura bem pequena para poder capturar os fenômenos físicos, tá? Então, essas são as regrinhas para nortear o que você vai fazer. Então, primeira regra, né? Transferência de calor, condução num sólido. Então, na espessura, você coloca ali acima de 3 elementos mínimos, né? Nunca deixa um elemento. Ou tira a parede e simula só o fluido e na face externa você especifica a parede, tá? Se você for fazer a simulação com fluido, né, então próximo à parede você vai fazer a camada de prisma, né? Então aqui eu estou fazendo basicamente a camada de prisma para o meu estudo aqui, tá? Depois no pós-processamento você pode pedir para ele calcular para você o, o iPlus, né, que é uma variável já interna do solver. Então ele já diz para você, ó, o teu iPlus tá, a gente vai fazer aqui, eu vou mostrar a vocês. E aí você tem como ver se o teu modelo de turbulência está sendo aplicado de forma correta, tá? Então essa é a regra. Parede sempre tem que ter refinamento próximo à parede, tá? Porque é onde você tem os gradientes, né? Os gradientes maiores e vai influenciar no teu resultado, tá? Então essa é a regra. E claro, né? Outra coisa também que você tem que estar de olho é na qualidade da tua malha, né? Então eu sempre olho, né? Razão de aspecto, né? Que é não deixar o elemento muito achatado, e o skewness, que é a distorção, né, do elemento. Aqui no caso não tem distorção porque ele é uma malha hexa, né? Então se eu colocar aqui o skewness, né, ele vai dar um skewness zero, porque na verdade eu não tenho distorção do elemento, tá? Então essa é a regrinha básica, né? E lembrando, o skewness ele tem que estar sempre abaixo de 0,9, tá? E lembrando que isso aqui é uma distribuição, tá, gente? Então ele está criando uma distribuição dos elementos, né, em relação ao skewness. Então você pode ter um elemento ali de má qualidade, próximo de 0,9, mas digamos assim, 99% da tua malha está com uma qualidade boa, tá? Abaixo de 5, 0,5 já tá de bom tamanho. Depende do que você for fazer, tá? O que mais? E a razão de aspecto, né? Não deixar ela crescer, né? Que é o contrário. Se ela ficar muito grande também, né? Vai ficar um elemento muito achatado e também você tem problema de discretização, tá? Então essas são as regrinhas básicas. Antes de você fazer qualquer coisa, você tem que estar ciente disso. Nem sempre você consegue a malha do jeito que você quer, do jeito que você aprendeu. Uma malha boa tem essas características. Às vezes é mais importante você ter algum resultado do que nenhum. Porque pelo menos algum resultado você vai discutir. Se a tua simplificação da malha ficou muito distante, se dá para... Porque engenharia é isso, né? Você pode fazer cálculos e cálculos, depende do que você está, depende do seu tempo, depende da tua grana, e depende do nível, né,
de exigência que tem o cálculo, né? Então, a gente vai simplificando para responder mais rápido, mas também vai perdendo em acurácia, né, no cálculo, tá? Então, depois que a gente termina aqui, né, eu fiz aqui a malhazinha, eu vou colocar aqui o CFX, tá? Sempre lembrando, né, que a gente precisa dar um update, né, independente de qual software seja, a gente vai ter que fazer o update. E agora eu vou abrir o CFX. Tenham cuidado, tá? Eu estou fazendo uma coisa errada aqui. Já é para ter salvo isso aqui. Porque senão fica salvando aqui. E se travar aqui, eu perco tudo que eu fiz, né? Tem que ter cuidado com isso. Então vamos lá. Um padrãozão lá do CFX, né? Ele já cria um domínio default, condição de contorno default. Ou seja, tudo é parede adiabática para ele, tá? Então, no domínio default dele, ele já coloca o A, né? Bota que é fluido e é o setup básico dele. Então, eu vou criar aqui do zero para mostrar a vocês que quando eu crio tudo que ele precisa para começar a rodar uma simulação, ele já tira esse padrão aqui, né? O default, tá? Então, eu vou criar aqui um domínio, vou chamar de cavidade, que é o mesmo nome que eu dei lá no name selection. Veja que a locação ele já captura. Veja que aqui ele sempre coloca B4, B5, ele vai variando aqui a nomenclatura dele, tá? Então é importante você dar nomes, né? Porque aí você consegue identificar, principalmente uma coisa muito complexa. Aqui o domínio é fluido, né? Então a gente tem uma cavidade com água, né? Então vou alterar aqui, vou usar aqui a água. Morfologia fluido contínuo, tá? E só, tá? Modelo aqui, eu não vou ter variação de temperatura, então eu vou desabilitar. E também vou desabilitar aqui laminar, tá? Claro, o laminar vai depender do quê? Do Reynolds que você está calculando. Você tem que calcular o número de Reynolds, né? Porque aí depois você vai ter que habilitar a turbulência, tá bom? E só isso. Que mais? Vamos colocar aqui agora as condições de contorno. Então eu vou ter aqui a simetria, né? 2D. Ele não puxou porque eu tinha colocado tudo junto, né? Mas está aqui. Então ele vai aplicar a simetria. Vou aplicar a wall. Então ele já conseguiu puxar, né? É uma parede no sleep wall, ou seja, ela não tem, ela é fixa, né? Ela é parada. E a última que eu vou chamar de tampa, né? Acho que eu tenho wall, tampa, né? Isso, ó, já puxou. Então vem aqui, vou habilitar aqui a velocidade, né? Wall velocity. Então eu vou colocar aqui vou colocar 1 metro por segundo e nas outras coordenadas eu vou colocar 0. Ok? Dou um ok aqui. Pronto, esse é o mega setup aí que a gente precisava fazer, tá bom? Aqui no Solver Control, tá? Por enquanto, né? À medida que a gente for estudando aqui as equações, né? Então tem algumas coisas que a gente configura, como o esquema de advecção, né? Entender o que é isso aqui, High Resolution, tá? A gente vai explicando devagarzinho. Aqui eu tenho uma quantidade de iterações, né? Então eu acho que, eu não sei agora, não lembro, mas talvez 100 iterações seja suficiente, tá? Vou deixar o padrão, né? 10 a menos 4 com resíduo RMS, tá? E aí, por padrão, né, para a gente criar o hábito, né, sempre colocar um monitor para que a gente possa ver se estabilizou a simulação, tá? Então, vou colocar aqui velocidade. Dar um apply aqui, vai estar aqui no centro, né? Vou só dar
Uma puxadinha para frente, foi demais. Deixei ele no meio. Pronto. Lembrando que isso aqui está em metros, tá, gente? Bem, esse é o basicão. Vou fechar aqui e vamos rodar. E aí sempre tem um cuidado, tá? A gente precisava calcular o número de Reynolds, tá? Por quê? Precisar não, precisa. Por quê? Eu preciso ver se o meu escoamento vai ser laminar ou não. Porque aqui, ó, ele começa com um Reynolds de 1000, tá? Então, você vai ter que ir alterando, né, a velocidade e depois também ativando o modelo de turbulência, tá bom? Então, todo escoamento, a primeira coisa que você tem que fazer é calcular o número de Reynolds. Você precisa saber se está laminar ou turbulento para poder ativar ou não o modelo de turbulência, tá? Então, já vi muita gente passar batido nesse detalhe e começa a rodar ligando o modelo de turbulência sem saber das coisas e começa a ter uns resultados muito esquisitos, né? Então, vamos botar para calcular isso aqui. Dá um start run. Então, observa aqui os resíduos, né? Aqui não está muito legal. Olha aqui user points. Está aqui oscilando, mas veja que isso é no centro da cavidade, né? Então ele parou aqui, provavelmente por conta porque o resíduo não baixou aqui da velocidade, tá? Pressão aqui ele chegou a 10 a menos 4, os outros não, teria que rodar um pouquinho mais, tá? Mas aqui você vê que ficou estável, né? Tem variação. Se você quiser dar uma acurácia maior, né, você aumentava aqui o resíduo ou aumentava o número de iterações para ele chegar aqui no final, tá? No resíduo aqui mínimo. Vou colocar aqui no results, né? Para a gente sempre fazer comparação com o Fluent. Vou tentar fazer as duas coisas aqui, ver se dá certo, né? Lembrando que essa telinha preta, né? Você muda aqui em Options, né? Então você tem o padrão do CFX e o padrão do Workbench, tá? O padrão do Workbench é sempre ele aquele azulzinho e o CFX é esse padrão preto, tá? Lembrando que o CFD Post, né? Ele era o pós-processador do CFX, né? E aí você pode usar ele para qualquer coisa aí que você queira calcular. Então vamos lá, vamos criar aqui um contorno, né? Então aqui vai ser velocidade, certo? Vou aplicar na simetria mesmo, né? Aplica aqui velocidade. Vamos ver aqui como é que tá essa criança. Então, obviamente, eu tenho a máxima velocidade aqui na parede. E aqui eu já observo a variação de velocidade. Veja que ele sai aqui e acelera um pouco as partículas e cria essa vorticidade aqui, tá? A velocidade bem baixa, obviamente, né? 10 a menos 1. E outra visualização interessante é o vetor, né? Então, vou dizer que eu quero na simetria também. Vou desabilitar aqui a velocidade. E aí eu gosto muito desse resultado porque ele é bem interessante, né? Então ele está mostrando aqui na face, eu estou imprimindo aqui, né? Colocando a velocidade de 1 metro por segundo. E aí você vê os vetores aqui, eles vão indicando o movimento do fluido, né? E a recirculação. Tá? Então você vê que ele vem aqui,
bate aqui na parede, né? Ele puxa, né, a quantidade de fluido aqui, ele influencia esse movimento aqui do fluido na cavidade, então ele começa a criar um deslocamento de fluido. E obviamente no centro, né, a velocidade é bem baixa, né, e no centro é como se estivesse parado mesmo, né, ó. Tá? Então ele cria, e aqui embaixo, ó, ele tem uma recirculação também, ó. Você vê que ele vai descolando aqui da parede e esse fluido vai criando uma recirculação, ó. Muito legal. Tá. Deixa eu mostrar outra coisa aqui para vocês. Você tem essa abinha aqui, ó, Calculator, né? Você pode calcular, você dá um duplo clique aqui, você pode calcular o que você quiser. Então, por exemplo, eu quero calcular a média da área, né? Ou seja, eu quero calcular a variável, né? Pegar essa área aqui da simetria e calcular o valor médio de quem? Quero calcular, sei lá, quero calcular a velocidade, tá? Dá um calculate aqui e ele me diz, ó, o valor médio aqui dá 0,12, tá? Então eu posso fazer aqui, eu posso também colocar o valor máximo, né? Então ele vai dizer, obviamente, que vai ser próximo a 1 naquela face, tá? Posso colocar o valor mínimo, é bem baixo, né? Quase próximo de 0. Aqui a velocidade. O que mais aqui? Enfim, eu posso criar aqui várias. E aí eu calculo as propriedades, né, naquela região que eu estou interessado, tá? Isso eu acho que já o... Não, que não tem... Não tem. Aqui expresso variáveis. Eu tenho aqui já, dentro dele, eu já tenho aqui o Y Plus, né? O All Share. Estou procurando aqui o... não tem, né? Tem um aspect ratio aqui. Não estou achando aqui o Y Plus. Quero achar o Y Plus, acho que está aqui. Elemento normal. Não estou achando aqui. Eu queria mostrar a vocês o Y Plus, tá? Se eu danado tá, cara, vou achar. Mas beleza. Então você pode usar o calculator aqui para você determinar alguns cálculos aqui do que você quer, tá? Eu acho que tô achando aqui o cara. Viscosidade dinâmica, o ângulo, tem total pressure. Não tá aparecendo. Tá. Esse aqui já tinha aqui, mas beleza. Pronto. Então a gente fez aqui a parede móvel, tá? Aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse cara aqui e ir mudando aqui o número de reis, né? Então vocês vão calcular o número de reis e aplicar. Então lembrando, né? Acima, né, de 5.000 você já vai ter um modelo turbulento, né? Então você pode colocar para 1.000 e um reino de 10.000, tá? E comparar o resultado. Aqui eu fiz, tá? Eu fiz um pós-processamento, né? Tá. Aqui eu fiz o cálculo, ó, OVD, tá? Eu não mostrei a vocês ainda como é que faz isso aqui, né? Então vamos lá, vamos deixar aqui calculado já o número de reis. Como é que cria uma expressão, né? Então às vezes você tem coisas que já
ele já calcula, né? Tem as variáveis já com os valores, mas às vezes você não tem, então você quer criar, né, uma expressão, tá? Então você vem aqui na aba de expressão, você pode clicar aqui com o botão direito, tá? E criar uma nova. Então o que é que eu costumo fazer, né? Eu costumo particionar a minha função. Então, por exemplo, eu vou chamar aqui de Reynolds, vai ser o nome, tá? Por enquanto eu vou deixar o valor de 1 aqui, porque depois eu volto para a minha expressão Reynolds, porque a partir dela eu vou fazer outras, criar outras, tá? Como eu fiz aqui, ó, eu peguei e criei o ρ, criei a velocidade, coloquei o comprimento característico, né, no caso é o L, e a viscosidade, tá? Então eu criei cada um dos termos da equação, tá? Então vamos criar aqui também. Então eu venho aqui na expressão, vou calcular aqui comprimento, o comprimento característico. Então vou chamar aqui de L, tá? E aqui, ó, vou colocar, por exemplo, o valor de 1 e posso aqui, ó, colocar aqui os colchetes aqui e colocar a unidade. Veja que ele vai fazer análise dimensional, se a gente fizer errado, ele vai cobrar da gente, tá? Então, quando você dá um apply aqui, se ele não chiar aqui, é porque ele aceitou já, né, o comprimento aqui. Eu vou criar agora uma expressão, por exemplo, para o ρ. Vou chamar aqui de RO. Tem que ter cuidado para não colocar nomes que já existam, né? Porque aí ele também reclama. Então, como é que eu vou fazer o ρ? O ρ, qualquer propriedade que ele tem, você tem que indicar onde é que você vai extrair essa informação. Se é numa face, se é no volume, né? Se você quer o valor médio, se você quer o valor máximo, tá? Então, você vai fazer o quê? Você vem aqui, clica com o botão direito, né? Observe que tem uma sequência aqui para você ir fazendo aqui a sua expressão, tá? Então, sempre é de cima para baixo, tá? E aí você escolhe aqui, ó, por exemplo, eu vou querer o valor médio, né, da área, né? Eu vou querer o valor máximo, né? Você pode escolher aqui, tá? Vou colocar aqui o valor médio, tá? Aí veja que eu tenho, você quer o valor médio de quem e aonde, né? Essa é a sintaxe dele, tá? E o que está entre parênteses aqui é o que é que você quer, né? E aqui o arroba é aplicado no que faz. Então aqui entre parênteses eu vou ter que dizer qual é a variável que você quer. Então eu venho aqui, clico no botão direito, vou para a segunda expressão. É expressão? Não, não quero expressão porque eu estou criando uma expressão. Então eu vou na terceira opção, que é variáveis, tá? E aí eu vou procurar a minha variável. Se eu não encontrar aqui, ó, você vem aqui others, tá? E aí você vai procurar a tua variável. Ela tá aqui, né? Em inglês é density, né? Mas é a massa específica aqui. E depois do arroba, então eu quero o valor médio da área. E de que área é essa, né? Porque tem várias faces aqui. Então eu venho aqui e indico, ó, um location, tá? Então, por exemplo, eu posso vir aqui e colocar, já coloquei nomes aqui, ó. Por isso que é importante colocar nomes, porque ele já identificou. Fica mais fácil. Melhor do que eu vir aqui tentar pegar as faces, ó. Eu não sei que faces são essas, né? Então, aqui eu sei que é na simetria, tá? Então, essa é a forma de fazer isso, né? Então, eu vou dar um apply aqui. Então, eu criei o row e então ele está pegando aqui, ó. Para o material que a gente usou, que é a água, né? Então, para a temperatura ambiente aqui, ó, 997, tá? Quilo por metro cúbico. Agora eu vou criar outra expressão aqui, que é a viscosidade, né? Então eu posso dar o nome que eu quiser, tá? Eu vou chamar de mi, tá? Ou mu, assim, né? E também a mesma coisa, eu vou pegar aqui a função, vou pegar aqui o valor médio, tá? Isso aqui não está variando, na verdade, né? Vou pegar aqui qual é a minha variável,
aqui em Others, e vou pegar aqui a minha viscosidade dinâmica, né, que é o Mi. Ok? E da onde eu vou tirar isso? Vou pegar da face também, tá? E aqui eu tenho minha viscosidade, que é Pascal segundo. Tá? Então, se você for lá na propriedade da água, você vai estar pegando esses mesmos valores, porque não está variando, tá? Mas só por hábito eu estou colocando o valor médio. O que mais? Eu tenho rho, sim, velocidade, né? Então, eu vou criar aqui um padrão para velocidade. Vou chamar aqui de vel, de velocidade, tá? Aqui também eu posso indicar, né? Se eu quiser, da mesma forma que eu fiz com as outras variáveis, eu posso colocar aqui esses valores aqui, né? Ou então eu posso colocar o valor que eu estou calculando, mas aqui a gente vai fazer, né? Então vamos lá. Function. Aqui eu posso colocar o seguinte, vou colocar valor máximo, tá? Vou colocar aqui a minha variável velocidade, tá? E vou colocar aqui em que location? Vou colocar na tampa, né? Vamos ver aqui o que é que ele calculou para mim. Ele deu um erro aqui. Velocity wall tampa. Deixa eu só pegar esse carinha aqui. E eu vou pegar a velocidade em 1, ver se ele aceita. Vamos lá, tem uns valor simples. Ah tá, ele só tem um valor, então eu não vou poder fazer isso, né? Então eu vou colocar aqui e vou colocar as unidades, tá? Então é metro por segundo, tá? Ver se ele vai aceitar. Vel... O que tá dando erro? Só isso aqui. Tá estranho isso aqui. Deixa eu criar outro nome aqui. Será que eu tô colocando um nome aqui? Ele não tá querendo frescar pro meu lado. Ah, pegou, tá? Tem que ter cuidado com os nomes das crianças. Então vamos lá, de novo. Vou lá, function. Vou pegar o valor máximo. Vou aplicar ele aqui na variável velocidade em U. Né? Porque as outras são zero, né? Então, enfim. Vou botar aqui na tampa, ver se ele aceita. Tá vendo? Era o nome da variável. Então, veja, eu estou pegando o valor máximo da 092, tá. Pronto. Agora eu volto aqui para Reynolds, dou um duplo clique. Então, o que está aqui está referente à minha variável. E agora eu vou montar a equação. Então, é o que? Eu vou pegar ρ vezes velo vezes L, tá? Aí aqui você coloca um parênteses aqui para não dar, né? Dividido por o Mi, que é meio. Vou dar um apply aqui, tem que dar, né, uma dimensional, porque senão, se tivesse tudo errado aqui, ia dar problema. Então, eu tenho aqui o Reynolds, né? Então, tem um Reynolds até alto aqui já. Então, pronto. Então, aqui eu já calculei o número de Reynolds, tá? Tá dando 1 a 10 a sexta, né? Tá dando 1 milhão, né? É 1 milhão. Acho que o valor da velocidade a gente colocou errado, tá? Vou baixar a velocidade aqui, ó. Vou colocar 0,1. Aquilo aqui tá como se fosse turbulento. Mas tudo bem. Então a gente aprendeu aqui como fazer uma expressão
você pode pegar a tua expressão e transformar numa variável, tá? Por quê? Porque aí eu posso plotar o Reynolds aonde eu quiser, né? Ao longo de uma linha, enfim. Eu posso fazer essa conta. Como é que faz isso? Né? Então, eu venho aqui em variáveis, clico com o botão direito, né? E vou chamá-la, veja, é o nome de Reynolds, né? Então, eu vou chamar de rei, tá? Por quê? Porque eu vou usar a expressão que já está com o nome RE. Então, eu não posso repetir, né? Porque senão ele dá erro. Qual método você quer criar uma variável? Com a expressão mesmo, né? E qual é a expressão? A expressão que eu criei, que é o RE. Então, eu calculo, criei agora uma user, né? Uma variável que eu criei. E, por exemplo, eu posso agora, se eu quiser, eu posso plotar aqui o número de reinos ao longo, né, desse plot aqui. Então, eu posso vir aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Opa, já existe, ó, tá vendo? Deu erro aqui. Tá com isso, né? Reynolds. Ó. Reynolds, né? Veja que já aparece aqui, ó, para eu plotar o meu número de redes, tá? Então, o número de redes aqui tá, obviamente, o mesmo valor, 10 a sexta, né? Então, eu só posso fazer isso se eu pegar uma expressão, transformar na variável e ele plota para mim do jeito que eu quiser, tá? Agora, tem uma questão aqui, é por isso que é bom fazer as contas, né? Ele colocou 1 metro por segundo, né? Você vê que tá 10 a sexta, né? Então, tá... Ah, tá, porque também... porque, na verdade, eu coloquei 1 metro, né? Ah, entendi qual foi o erro aqui. Porque aqui na minha expressão eu coloquei 1 e de fato é 0,1. E aí se eu venho aqui para o Reynolds, né? Mas aí agora tá 100 mil, né? Tá no 100 mil. Mas mesmo assim eu preciso diminuir a velocidade para poder ficar laminar. Então como é que eu faço isso, né? Você pode vir aqui e alterar. Posso vir aqui, ó, e vou alterar aqui para... Eu vou fazer as continhas, né? Não tá fazendo conta, depois fica aí, apanha. 0,1. Que eu garanto que isso aqui vai ficar laminado de todo jeito. Fechar aqui e rodar de novo. Então eu vou vir aqui agora, update. É só uma pergunta, vocês estão usando mais o que? O CFX ou o Fluent? Vocês já decidiram aí o que vocês estão usando mais? Eu só estou usando CFX, professor. O CFX eu achei mais limpo, assim, sei lá. O Fluent é muita tela. Também estou usando o CFX. Eu estou usando o CFX porque eu nunca tive aula do Fluent e também já me engancho no CFX que é o Fluent. Eu venho usando o Fluent. Preferi. Então tá quanto? Tá 3 a... Só o Iago tá usando Fluent? Iago perdeu essa daí. Estou indeciso. Eu sei que no meio do caminho a gente vai ter que decidir entre um e outro dependendo do problema, né? Como eu falei para vocês, né? Tem coisas que eu... Não é nem que eu acho melhor, às vezes é porque o cara sabe fazer no Fluent e não sabe fazer no CFX, né? Tem muito isso também, né? Não é nem uma limitação do software, é o cara que não sabe fazer as coisas. Então, eu já vi gente mudar. Por exemplo, tem um cara que começou com Fluent no doutorado,
Aí começou a levar couro, aí correu pro CFX e conseguiu fazer no CFX o que ele queria fazer no Fluent, né? Mas O melhor programa do mundo é aquele que a gente sabe usar, né? tá, enfim, é verdade. Isso é a maior verdade do mundo, né? Não adianta. Uma vez eu fui fazer minha cunhada queria fazer um gráfico 3D lá na Química. Aí, deixa eu parar aqui a gravação, né? Não é por nada não, é só para não ficar grande aqui o vídeo.